problema. Nós somos o Grupo de Pesquisa em Arte, Museus e Inclusão, o AMI, da Universidade Federal da Paraíba, que está ali, na verdade, é o programa de pós-graduação, programa associado de pós-graduação em Artes Visuais, que é a UFPB, a UFPE, e é o Departamento de Artes Visuais da UFPB. E, nesse momento, nós estamos, na verdade, realizando os projetos que estamos realizando, é o Arte em Rede, que são conversas com artistas, com curadores, com investigadores, sobre o processo de criação em artes visuais, mas com ênfase nas relações não hegemônicas da arte, principalmente da contemporânea. E a gente vai ter o prazer de receber aqui conosco a Joana Dark, né, de Souza Lima. Joana, que é curadora, atuante, muito fortemente atuante no Recife, doutora pelo Departamento de História da USP, pelo programa também de pós-graduação em História da UFPE, é doutora em História pela UFPE, mestre em Sociologia pela Unesp, especialista em Mediação Cultural e História da Arte pela École du Louvre, licenciada em História pela Unesp. Então, ela, na verdade, atuou durante algum tempo no programa de ação da UFPB e UFPE, como professora colaboradora, e tem alguns prêmios aí, vários prêmios recebidos, um deles é Educação, Cultura e Arte, da edição 2008-2010, e o Prêmio Funarte de Incentivo à Produção Crítica, 2008-2010. Joana, seja muito bem-vinda. A ideia, na verdade, é que a conversa hoje gira em torno dos coletivos de arte, né, e da relação do ativismo na arte contemporânea. Falar um pouco dessa relação. Eu já te ouvi algumas vezes falando sobre e falando, inclusive, das experiências do Nordeste, que é uma coisa empolgante, né, para falar. Nós já recebemos aqui alguns coletivos que participaram, por exemplo, o Aparecidos Políticos foi um deles, que falou aqui conosco, né? Fala incrível, Então, bom, então um pouco, nós vamos ouvi-la falar, vamos da tua experiência, e depois a gente abre para questionamento do público, de quem está aqui presente. Se todos muito bem-vindos, e vamos lá, então é contigo. Bem, obrigada, Robson. Um super prazer estar aqui, saúdo todas e todos. E, o Aparecidos Políticos eu amo de paixão, e até preparei aqui algumas coisas para mostrar deles, que eu nem vou mostrar mais. Quem vai contar um pouco para mim, né, sobre a presença deles aqui, acho que são vocês. Mas eu vou me situar um pouquinho, o Robson me apresentou, é isso mesmo. Eu acho que, assim, só frisando que atualmente eu estou como professora lá na Unilab, que é uma universidade muito legal, uma universidade internacional, com os países da África de língua portuguesa, e eu já estou há 3 anos na universidade, e isso, de certa maneira, assim, me deslocou desse lugar da pesquisa que eu vinha desenvolvendo até então, e me jogou muito na perspectiva de pensar a produção da arte africana contemporânea e da arte tradicional africana. Então, acho que nos últimos 3 anos eu tenho estudado, né, essa produção que até então era muito, passava ao largo, né, das minhas preocupações. E aí eu quero, para iniciar, né, a conversa aqui, eu quero falar um pouquinho, né, do trabalho de mestrado que eu fiz, que eu acho que a história dos coletivos, dos grupos, para pensar um pouco esse lugar dos agenciamentos dentro do campo artístico e também, né, como é que eles são tratados pela historiografia da arte, acho que eu começo falando um pouco do trabalho de mestrado, do meu trabalho de mestrado, que ali eu acho que a história já aparece de maneira forte, essa relação com grupos e com relação à arte política.
o trabalho de mestrado que eu desenvolvi, ele foi uma investigação com um grupo de artistas plásticos que viviam e vivem, talvez, até hoje, na cidade do Rio de Janeiro, no período, né, aí eu sou historiadora de formação, eu fui investigá-los como grupo durante a passagem, né, do fim dos anos 60 para o começo da década de 70. Não foi à toa a escolha, mas foi muito pela tensão política com a eminência ali do AI-5 em 68. Então, 68 era um marco cronológico forte por conta do AI-5 e de outras manifestações políticas, né, de rua que aconteceram à época, e um pouco essa passagem para os anos 70, o começo ali dos anos 70, porque, de certa maneira, me parecia que havia uma envergadura, né, uma certa transição de uma produção figurativa, da neofiguração brasileira para uma arte conceitual. Então, o que estava em pauta, né, do ponto de vista da pesquisa? Estava em pauta, primeiro, uma vontade de entender como é que aqueles artistas produziram, de certa maneira, com alguma identidade nas produções. Então, a ideia de identidade na produção estava em jogo. Foram denominados por um crítico de arte como artistas guerrilheiros. Então, havia uma crítica de arte que enunciava um campo conceitual que os rotulava, e aí, na perspectiva de pensarmos que a crítica de arte também, ela produz o grupo, ela produz o coletivo, né? Então, há aí uma relação de mão dupla, né, entre esses lugares de criações. Então, havia uma crítica de arte que os rotulava, e havia um tipo de sociabilidade juvenil que os aproximava. Nesse sentido, a gente também está trabalhando com a terminologia aí de sociabilidade, né? E essa sociabilidade, ela era marcada porque todos eram muito jovens, então havia uma estrutura de sentimento, que aí é um termo que um sociólogo, que é o Raymond Williams, trabalha quando ele vai estudar sociabilidade e sociabilidade de grupo, que ele vai chamar que existe o que une, para além da amizade, essas pessoas, também é um tipo de sociabilidade que está no âmbito de uma estrutura de sentimento que possibilita com que eles fiquem juntos. E essa estrutura de sentimento, a gente pode pensar, por exemplo, numa visão de mundo, né? Então, é uma visão de mundo compartilhada entre um grupo de pessoas. Para além de uma visão de mundo, também entra na visão aí do Raymond Williams, que vai formular a noção de estrutura de sentimento, também uma relação de estrutura de classe. Por isso a ideia de estrutura de sentimento, né? A gente pode dizer que talvez seja um pensador estruturalista. Então, todas essas dimensões, vocês verem que eu caminho também para pensar a produção artística, né? Por os embates de um olhar da sociologia, da história, da relação entre arte e política, havia aí algo que me chamava muito a atenção. E havia uma produção artística que era um pouco compartilhada por esses jovens.
e o compartilhamento eram os espaços que eles frequentavam, as relações de amizade que iam sendo entrecruzadas, entrelaçadas, as relações afetivas de namoro, de casamentos, naquele momento que estavam em pauta. Então, tudo isso eu voltei o meu olhar para esses artistas e eu, como crítica de arte, pesquisadora, os denominei como grupo, como não usei nem o termo de coletivo. Por que eu não usei o termo de coletivo como pesquisadora? Né? E o meu mestrado, eu fiz ele no final da década de 90 e começo dos anos 2000, né? Que eu marco isso para a gente um pouco fazer um deslocamento temporal entre o tempo cronológico da pesquisa, que é anos 60 para a década de 70, as perguntas do meu presente. Então, eu era uma pesquisadora nessa virada dos anos 90 para a década de 2000. Então, o campo artístico, o campo epistemológico das áreas das ciências humanas estavam articulados a epistemologias, né? Já com o recorte de arte contemporânea, de uma virada linguística, dos hibridismos. Então, nós lidávamos, do ponto de vista epistemológico, com esse conjunto de epistemologias, ainda centradas no eurocentrismo, em toda uma produção norte-americana, mas com um aparato epistemológico também já latino-americano, né? Por exemplo, para debater o hibridismo, nós operávamos com uma produção latino-americana sobremaneira com o Canclini. Então, perceba um pouco, eu estou iniciando com essa minha narrativa, né, de experiência como pesquisadora, porque lidar com essa temática é lidar com muitas variantes. E aí eu estou colocando na mesa as diversas variantes que eu me deparei. Então, eu tinha perguntas que eu fazia para o passado e para a produção artística desses artistas, e eu os nominava como um grupo. E fui inquirida, num dado momento, indagada na minha qualificação, quando uma pesquisadora que estava na banca, que já faleceu, a Maria Lúcia, ela me fez a seguinte pergunta: mas eu trabalhava com entrevista com os artistas, né? E já que eu toquei nesse assunto, eu vou citar quem eram os artistas. Era o Cildo Meirelles, o Barrio, o Luiz Alfonso, a Wanda Pimentel, a Teresa Simões, o... tem um cara que é super importante hoje, que é o Antônio Manuel, e o crítico que os nominava como guerrilheiros era o Frederico Moraes. Então, ou seja, todos eles, quase todos eles, já no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, legitimados no campo artístico, com carreiras internacionais, sobretudo o Cildo. As mulheres, com exceção da Wanda Pimentel, as outras duas ficaram num certo limbo, né? Já nesse período do meu presente aí, que eu já citei, elas não tinham legitimidade, consagração, assim, eram desconhecidas, né, por nós, por exemplo, mas, enfim. E aí, a Maria Lúcia, ela me pergunta na banca,
Mas nas entrevistas e nos depoimentos dos artistas, todos eles afirmam categoricamente que eles não são um grupo, que eles não faziam parte de grupo, que eles não se configuravam como tal. E eu, então, me deparei com essa questão, e de fato era isso, e enfrentei o desafio de manter a denominação de grupo na dissertação, defender essa ideia, que mesmo negando, que mesmo esses sujeitos e sujeitas, negando em seus depoimentos que faziam parte de um grupo, eles, no meu entendimento, se configuravam como um grupo e um coletivo, e daí eu passo a usar a terminologia de coletivo por uma série de questões que passam por algumas que eu já citei aqui, né? Trabalhavam todos praticamente juntos, discutiam seus trabalhos de maneira coletiva, expunham e exibiam os trabalhos em eventos da arte, nos mesmos eventos, foram legitimados muito jovens por um crítico de arte, e o crítico os chama de grupo, e tem as suas produções, identidades compartilhadas, de um fazer que caminha de uma neofiguração, né, da nova figuração, para uma produção mais conceitual. E aí, nesse sentido, eu é que os chamo de grupo e de coletivo. Então, há, portanto, uma variedade enorme de nuances que vão definir e vão dar elementos para que tanto esses sujeitos, né, os artistas, quanto a crítica de arte, portanto, um discurso crítico, e não só da crítica de arte, mas de curadores, enfim, dos historiadores da arte, desse conjunto de agentes dos mundos da arte que vão dizer sobre este lugar. Então, acho que a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês ficarem bastante atentos como pesquisadores é que esses enunciados, eles não são fixos, né? O enunciado de coletivo, colaborativo, rede, grupo, agenciamentos, todos esses que, de certa maneira, nos dão pistas e são adjetivos para a gente pensar essa história de coletivos dentro de uma historiografia da arte. Somos nós, de certa maneira, que estamos nos debruçando em cima dos nossos objetos de pesquisa, somos nós um pouco, a partir de uma documentação, dos embates com a arte, com a produção artística, que escrevemos sobre e definimos. Então, posto isso, eu vou entrar agora, né, num segundo momento aqui da fala, que é pensarmos a primeira coisa, né, um primeiro apontamento é o entendimento que essas denominações todas e essas práticas de artistas, não se configuram como um fenômeno restrito aos dias atuais, né? Isso a gente já sabe desde pelo menos o começo do século XX, que esse tipo de atitude coletiva e de grupo se configura no campo das artes, e há diversas configurações e configurações diferenciadas. Também dizer que
há várias experiências desse passado, do começo do século XX, que são inspiradoras para configurações de coletivos de artistas contemporâneos. Então, há uma certa experiência transgressora de práticas de grupos do começo do século XX que inspiram agenciamentos contemporâneos hoje, né, do nosso presente. Acho que também é um tipo de experiência que marca muito a experiência, que tem uma marca das vanguardas, né? Considerando que as vanguardas históricas e canônicas, elas operavam muito por meio de manifestos, e isso se perdeu como experiência nas práticas atuais. E talvez ainda dizer que as experiências mais recentes, né, que eu acho que apontam aí para o final dos anos 90, do século XX, que vem nos acompanhando até o nosso presente, de agenciamentos coletivos e colaborações, tem estabelecido, né, um compromisso direto com grupos sociais e com questões do âmbito da política e, de maneira maior, do social. E, nesse sentido, eu acho que tem um texto muito legal, que eu acho que é da Claire Bishop, A Virada Social, Colaboração e Seus Desgostos, que faz um apanhado e um mapeamento dessa onda de interesse artístico na coletividade e aponta para uma crítica importante para nós ficarmos atentos. Eu acho que no final da minha fala eu retomo a proposição que a Claire Bishop aponta nesse texto, que é um texto clássico para quem trabalha com coletivos, arte relacional e coletividade, participação e colaboração. E ainda, eu acho que é importante também a gente situar o contemporâneo, né? Que nem tudo do nosso presente, ele está presente no contemporâneo. Ficou redundante a minha fala, mas um pouco para a gente entender que nem tudo que é produzido no contemporâneo contém a arte contemporânea, né? São duas coisas muito distintas nesse sentido. Então, há um regime de historicidade que define, a partir de uma série de aspectos, elementos, espaços de configurações e dinâmicas, que define um pouco a arte contemporânea e o contemporâneo. Então, a gente talvez precise fazer, né, nos fazermos algumas perguntas, né, como, por exemplo, nos indagarmos assim, sobre o que do presente está no contemporâneo, né, para a gente um pouco entender toda essa produção contemporânea hoje e pensarmos sobre essa produção denominada como arte contemporânea. Então, me parece que estabelecer e refletir sobre esse regime de historicidade é importante, como regime de estética, né? Também é um outro dado importante para pensar que regime de estética opera no contemporâneo, né? Que não é qualquer regime de estética, né? Nós rompemos com um regime de estética, por exemplo, da modernidade,
né? Nós rompemos com um regime de historicidade da modernidade. E tudo que, de alguma forma, se anuncia a partir desse regime da modernidade foi descartado nesse regime temporal do contemporâneo. E para a gente refletir um pouco sobre isso, há pelo menos 3 autores que são bem legais, assim, né? Acho que o primeiro deles é o Agamben, com o que é o contemporâneo, né? A gente exercer e fazer um exercício de distanciamento para poder olhar para o contemporâneo. Eu acho que tem o Terry Smith, e também o livro leva o mesmo título, que é o Contemporâneo, e ele foca na produção da arte contemporânea. E eu acho que para pensar o regime de historicidade, para a gente pensar o que tem de contemporâneo no nosso presente ou vice-versa, eu acho que é o François Hartog, que é um cara, um historiador da arte, ou um historiador da cultura, que vai nos colocar um pouco diante dessa questão. Por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que esse regime de historicidade do contemporâneo criou certas práticas, lugares e dinâmicas que possibilitaram a reinsurgência desses coletivos de artistas, dessa prática de colaboração e, sobretudo, de uma relação tão íntima e tão confusa, por vezes, por conta dessa intimidade com o campo da política e do social, que nos trouxe, que trouxe para a crítica de arte, para o historiador e historiadora da arte, e para nós todos, pesquisadores e pesquisadoras, a indagação de quais termos de validade ou quais termos de referência que validam, legitimam e nos dá elementos para analisar a produção artística desses coletivos no campo artístico. Não nos livrando, mas colocando uma análise ética, talvez não como dominante na nossa análise. Como é que a gente pode equilibrar, para usar um termo do Nietzsche, uma ética estética para validar, apreciar e analisar as produções destes coletivos e destes agrupamentos. Então, acho que o importante de pensar essa nossa contemporaneidade e o regime de historicidade é um pouco nos aproximarmos deste lugar de análise da produção desses coletivos, né, que emergem, de certa maneira, né, que a Claire Bishop vai chamar de uma onda de agrupamentos preocupados com a colaboração e com uma colaboração política social. Então, acho que eu quero pegar isso como eixo para a gente ver alguns desses coletivos. Que mais? Deixa eu olhar aqui no meu... sim, eu queria só citar que há uma questão importante aí para a emergência dessa onda de agenciamentos, de coletivos e de colaborações, que os espaços de circulação dessas produções,
ou dessas ações, ou desses gestos éticos políticos realizados por esses agenciamentos, né, que são os trabalhos artísticos. Uma das especificidades da arte contemporânea, num regime de historicidade contemporâneo, é a proliferação das bienais. Esse é um marco, né? Por exemplo, a Bienal de São Paulo, aqui no Brasil, ela é de 52, ou da década de 50, 51, né? Então, ela vem um pouco numa crise da modernidade, desse regime moderno, mas, voilà, ela sobrevive até hoje. Mas, por exemplo, a partir da década de 90 do século XX, pelo menos foram criadas, né, no âmbito internacional, umas 30 a 40 bienais. Então, isso é uma rede de exibição e de proliferação de trabalhos artísticos de lugares jamais vistos, né? Internacionais, que é gigantesca. Então, do ponto de vista da circulação dessas produções, isso é um dado fundamental para a produção da arte contemporânea. Um outro dado, e isso, o que isso indica, né, e aponta nos estudos das histórias das exposições, que é um campo de pesquisa, né, hoje, aponta a formação de curadores, a formação de galeristas e a injeção em mercados de arte, a descentralização dos mercados de arte que estavam centralizados no eixo europeu e norte-americano. Então, há uma pulverização, a emergência de mercados asiáticos, a produção de uma arte asiática que ganha espaço e é contemporânea pelos registros estéticos, e a produção, por exemplo, da arte africana contemporânea, deslocada da historiografia ocidental e da crítica ocidental. Então, isso, para a história da arte, é bárbaro. Isso marca também a possibilidade desses coletivos mostrarem e exibirem seus trabalhos. E essa exibição possibilita as legitimidades. Fora esse dado, que eu acho que ele é importante, deve ser, inclusive, estudado para a gente pensar nos coletivos e nas redes colaborativas, bem, tem a internet, né? E aí, no Brasil, ela é de 1995 e ela começa a ser ocupada pelos artistas com fôlego maior nos últimos anos. Enfim, uma mudança também, que eu acho que não pode passar em branco, que é uma mudança política, estrutural, né? Que é a crise das sociedades socialistas, entre aspas, a queda do Muro de Berlim, enfim, toda essa fragmentação que vai também fragmentar os sujeitos, as narrativas, tudo isso que a gente está lidando, né, no nosso contemporâneo agora. Eu acho que marca muito a onda, né, essa proliferação e da onda dos coletivos e das redes. Acho que essas coisas são importantes. E tudo isso acaba criando uma plataforma de interação. E essa plataforma, ou plataformas de interações, que vai do local global, que vai pela rede da internet e que vai pelas plataformas colaborativas dos grupos nos seus locais de experiência e de práticas de construções de suas poéticas.
Portanto, o contemporâneo global, ele acaba fazendo aparecer, né, novos mundos da arte, e os espaços de negociações, de colaborações entre os pares e o exterior do próprio campo, e aí outros pares, como, por exemplo, outros produtores, outras redes que vão se compartilhando, outros profissionais que acabam girando e fomentando esses mundos da arte. E aí eu estou usando o termo mundos da arte porque eu estou trabalhando com Becker, né? Que tem aquele livro clássico que ele vai analisar a configuração dos agentes e profissionais dos mundos da arte. E aí entram todos os profissionais, por exemplo, dos museus, né? E o compartilhamento dessas redes, as negociações, né? E, por último, para terminar essa parte mais conceitual, para que a gente possa olhar um pouco a produção de alguns coletivos, só um minutinho. Tudo bem, chegou. Desculpem. Desculpem, trabalhar em casa. Para terminar um pouco isso, terminando com Becker, para entrar um pouco o campo de vocês, que tem museus, que tem crítica de arte, que tem a produção artística, que tem a ideia da museologia também, né? Tudo isso como mundos da arte, numa rede, em plataformas colaborativas. O Becker vai operar com essas noções, de alguma forma. Eu queria... Deixa eu ver aqui, que eu me perdi um pouco quando fui chamada. Lembrei. Eu queria citar... Deixe-me ver. Pam, 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 pam. Eu queria citar, então, não sei se era bem isso que eu ia dizer, me perdi um pouco, mas eu queria citar o papel das relações de amizade e das emoções, que para a gente pensar em toda essa onda colaborativa desses coletivos contemporâneos, né, no regime de historicidade contemporânea, o dado da amizade e dos afetos e da afecção, ele precisa ser visto por nós com lentes muito minuciosas, porque é a partir destas redes, afeto e afecção, que esses coletivos, eles se organizam e são germinados. Então, eles acabam operando dentro de uma dinâmica também, né? Possibilitada pelos afetos e pelas emoções, no fazer e no desfazimento. Então, é algo que parece um sistema híbrido de emoções que tangenciam fazeres e afecções e desfazeres. Então, os coletivos se movem pelas emoções e se desfazem muito pelas emoções, pelas relações afetivas, né? Por essa ideia de um relacional onde corpo e emoção têm um embate no jogo de poder, da ocupação dos espaços, dos fazeres, das poéticas que produzem tanto firmamentos e desfirmamentos. Para pensar na ideia da amizade, eu acho muito legal a gente trabalhar com o Foucault, que tem um texto lindo sobre a amizade, o Ortega, está na bibliografia, depois eu pego lá,
um psicanalista das ciências humanas muito interessante sobre amizade, e tem o trabalho da Cláudia Paim, que ela vai estudar coletivos da América Latina e do Brasil, portanto, ali, que é a tese de doutorado dela em arte, que ela faz uma pesquisa e aponta, faz uma discussão sobre isso, a amizade. Então, acho que eu talvez tenha conseguido caminhar com vocês por questões que envolvem a pesquisa sobre os coletivos e como é que essa onda contemporânea ela tem espaços no regime de historicidade contemporânea da arte, né? E agora, para ir fechando, eu vou botar aqui o PowerPoint. Para fechar, eu acho que essa primeira parte, que é mais conceitual e histórica, o marco, eu acho que é a década de 90 do século XX, que permite com que nós olhemos para a dinâmica do campo das artes e para o mundo das artes, e a gente começa a reconhecer esses agenciamentos se movendo como células ativas e potencializadas pelos afetos, pelas questões políticas, por as estruturas de sentimento, e por uma fala, né, por uma fala poética que não está só presente na obra, mas está presente no corpo dos artistas, mulheres e homens, há um certo, aqui no Brasil, a gente começa a passar por isso, e há uma série de espaços coletivos autônomos que vão potencializar uma proliferação deles para além dos centros Rio-São Paulo, mas passando pelo Ceará, pela Paraíba, pelo Rio Grande do Sul, por Pernambuco, e eu acabei gravando aqui, né, o Quarta Zona de Arte, o Carga e Descarga, e o CAME, que são grupos daqui de Pernambuco, né, que eu acho que isso fez parte do meu doutorado. Então, eu só gravei para sinalizar que eu fiz uma cartografia das artes, coletivos e tal, e agenciamentos no meu doutorado. Também passo aqui pelas narrativas críticas dos anos, que começa a fomentar esse termo enunciatório de coletivo, de colaboração, que aqui a gente tem alguns críticos da arte. E, institucionalmente, há instituições que começam a mapear no Brasil ações de artistas e de coletivos, visitar, que vai produzir um mapeamento dessas redes. Eu queria trazer aqui para vocês o coletivo Frente 3 de Fevereiro. Eu acho que todos vocês já conhecem, mas eu quis trazer porque eu queria dar ênfase a essa dinâmica dessa relação muito simbiótica com grupos sociais e com questões emergentes destes grupos. E também o sentido de colaboração, para além de uma colaboração entre os pares e entre o campo das artes. Então, acho que esse é o eixo principal. A Frente 3 de Fevereiro, enfim, é transdisciplinar, que eu acho que é uma marca também da produção contemporânea dessas redes. Particularmente, eles têm um trabalho com uma ação direta sobre o racismo na sociedade brasileira e, de alguma forma, cria leituras, realiza ações diretas acerca de dados que envolvem as próprias questões raciais. Então, esse é um muro, acho que o uso do grafite e das artes gráficas é muito forte entre
essa rede de colaboração artística. Esse é o pátio do Ateliê da Lapa, que é um ateliê que eu tive até a oportunidade de visitar para entrevistar um dos integrantes, artistas integrantes. Aqui um pouco a produção gráfica, né? Eu acho que é forte, além da produção gráfica ser forte, é uma estratégia política de produção visual em rede, que acaba abrindo circuitos de presença visual nos espaços públicos. Há, novamente, uma certa apropriação de elementos materiais e suportes produzidos fora do campo da arte, e aí a gente vê, mas não é a repetição do Cildo Meirelles. Eu acho que a gente precisa esquecer o Cildo para poder pensar nessas experiências. Aqui, um pouco, o grupo que marca o início da rede, né, de colaboração e da rede artística, que eles nascem um pouco a partir da morte, do assassinato de um jovem, o Flávio Santana, foi morto pela polícia em São Paulo, na zona norte da cidade de São Paulo, que é as zonas que ficam para além, não periféricas, né, porque acho que a gente não pode nem mais citar esse termo, mas às vezes a periferia usa esse termo para construção de uma identidade combativa, mas a Zona Norte de São Paulo fica a divisão com o rio Tietê, e há toda uma série de agenciamentos que potencializam muito a presença desses quilombos negros que tem muito forte nessa região de São Paulo. Aqui, a primeira inscrição visual, então, a presença da arte gráfica, né, de uma poética gráfica na cidade, e daí eles partem para esse tipo de ação. Vocês já devem ter visto, porque teve aqui, teve em Recife, teve em vários lugares, à frente 3 de fevereiro, e essas faixas, né, que são muito legais, porque é um tipo de inserção coletiva que pede a colaboração, mas uma colaboração involuntária do público. Contudo, o público que participa, que é participador, ele participa porque é uma prática cultural do espaço de experimentação do corpo do participador neste ritual. Então, é um trabalho que ele é carregado de tantas simbologias e ele mexe com tantos significados que a gente estuda no nosso trabalho como pesquisador, que é participação, participador, espaço de ocupação dos corpos, práticas culturais que os espaços possibilitam, enfim. E a ideia de invasão de circuito. Novamente eu digo, vamos esquecer o Cildo Meirelles e entender que a gente tem outras experiências que partem de um lugar e não partem do Cildo. Acho que aqui é um vídeo, e talvez tenha um outro vídeo mais curtinho, eu não vou colocar esse não, tá? Vou passar para o próximo, porque eu acho que eu já falei bastante e eu quero conversar com vocês. Esse é um pequeno vídeo da Frente 3 de fevereiro. Tá rolando aí, Robson? Tá sim. Ó, gente, tá. Esse é um vídeo do Instituto Moreira Salles, em quarentena, e é um trabalho super voltado para as questões educativas também.
Ok, Os ó. Aparecidos, obviamente, vai embora, mas eu amo, queria dizer para vocês que eu acabei expondo eles aqui no Recife, numa exposição coletiva, e eu acho que é super bacana, porque eles têm um debate com a arte, né, e com outros agenciamentos fora do campo artístico, é muito importante, mas eles fazem do lugar da arte. Então, tem uma discussão muito profícua na relação arte-política, que eles tomam o Rancière como um intercessor do grupo, né? Não é só um interlocutor, mas é um intercessor, como era o Guattari Deleuze. Então, eu acho que esse é um tipo de colaboração super feliz do coletivo. E o último coletivo, então, que eu queria mostrar para vocês é o Mulheres Creando, que é um coletivo da Colômbia, e eu vou mostrar aqui um pequeno vídeo dessas mulheres colombianas. É um coletivo do final dos anos 90, o começo dos anos 90 no Brasil, na Colômbia. Mas Joana, eu não consigo ver o áudio do vídeo. Acho que a gente não escuta o áudio. ai, A imagem, sabe? tá. Bem, eu vou dar. Estava no finalzinho, acho que vocês não conseguiram ouvir o áudio, É isso. mas assim, mas enfim, eu nem vou voltar para que a gente possa conversar mesmo. Mas eu acho que a partir dessas imagens, né, há uma similitude muito grande, né, com o tipo de ação e ocupação do espaço público pelos dois coletivos.
a presença de um outro corpo externo ao corpo dos participantes e participadores da ação, é exatamente a polícia. Então, acho que isso também é uma tensão que o trabalho explora, e não só explora, mas expõe. Então, a tensão, a ideia da tensão, ela está presente tanto no sujeito escolhido, que é a polícia militar, quanto no embate corporal entre, né, das linguagens e na ocupação desses espaços. As duas ações e pensar a partir dessa perspectiva. O coletivo de mulheres é um coletivo colombiano, já expôs na 27ª Bienal de São Paulo e na 31ª Bienal de São Paulo. É um coletivo feminista, a Maria Galindo, que é a artista que coordena, né, o coletivo, ela costuma definir, né, o Mulheres como uma estratégia de luta que tem como motor a criatividade. Particularmente, aspas, né, fala dela, devo esclarecer que nós qualificamos nosso trabalho de maneira deliberada como fora do mundo da arte. E aí eu acho que essa fala, gente, ela é importante para que a gente discuta sobre aquilo que eu anunciei no primeiro bloco mais conceitual da conversa, que é pensarmos quais são os termos e as estratégias de análise que nós lançamos mão, pesquisadores e pesquisadoras, para olhar e para dizer destes trabalhos de redes colaborativas e de coletivos que têm essa relação com o mundo social e com a política, né? Quais são os termos do debate crítico que a gente lança a mão para poder analisar essas obras? A partir, por exemplo, do trabalho deles, mas da fala dos artistas. O que eles dizem sobre si? É importante a gente fazer atenção. E para ir finalizando, só alguns trabalhos mais, né? Observem a presença da bandeira, né? Que é um emblema muito forte, né, na história dos movimentos sociais, na história da formação das nações. Então, ela vem do mundo político, né, e ela entra no mundo das artes, o grafismo ou o grafite, né, a ocupação das paredes, a tentativa de revelar as gretas, que são esses buracos, né, como possibilidade de que dali pode aparecer um novo discurso, novas práticas, a ocupação do espaço público, né, e a perspectiva também dessa ocupação, de você colocar em xeque as obras públicas, o que elas dizem, que história elas representam. Então, são os monumentos que são contestados, e o trabalho delas na Bienal, na 31ª Bienal de São Paulo, que foi esse trabalho, que elas criaram, é uma instalação, vocês podem ver, né, é um refinamento no trabalho, no sentido formal do termo. É um trabalho que ele está dentro e fora da Bienal, porque elas escolheram esse espaço com vidro, que permite esse diálogo dentro-fora, e aí tem essa escultura em arame vazado, observem bem, em cima tem um texto, que não vou me lembrar agora, mas o trabalho todo chama-se Espaço para Aborto, para o Aborto. E ela, no lançamento, na abertura, né, do trabalho na Bienal, elas reúnem um conjunto de mulheres parceiras de associações feministas, de defesa do aborto. Essas mulheres se reúnem, algumas delas contam as suas histórias
em relação ao aborto. Esse grande útero acolhe mulheres dentro dos pequenos úteros, espaços de uma espécie de um espaço de confinamento translúcido, e criador, né, e criativo. Acho que o útero tem um pouco essa simbologia para as mulheres e para os homens também. E elas, depois que elas contaram as histórias, essas histórias entram nesses espaços menores, em áudios, que cada uma das participantes podem visitar os úteros com as narrativas contadas. Acho que terminamos aqui. Vou até passar aqui outras ações delas na Colômbia, mas eu acho que já deu para vocês sentirem um pouco, né, ocupação das ruas, faixas, grafismos, desobediências civis e tensão com o sistema, outro sistema de poder. Acho que para fechar, que são questões para o nosso debate, né? O que é essa discussão dos coletivos, grupos, redes, colaboração e arte relacional, né? Ela nos possibilita. Acho que ela nos possibilita trazer uma discussão da transdisciplinaridade, né? Pensar essa transdisciplinaridade sem a ocupação de um lugar fixo, né? Do conhecimento. Então, há um trânsito maior, um fluxo maior e uma pulverização das identidades fixas, né? De artistas, de antropólogos, de historiadores, do campo artístico e do campo artístico para outros campos. Acho que ela possibilita a discussão do debate imposto pela arte relacional e suas implicações. A gente não dá para pensar em rede de colaboração, em coletivos artísticos, sem pensar nessa implicação que a arte relacional trouxe, né? O conceito de arte relacional. O lugar do e da artista na contemporaneidade e essas múltiplas esferas do poder. Outra questão importante para pensar no debate com a rede, os coletivos, é a temática de autoria, coautoria, de soluções e, ao mesmo tempo, negociações de autorias. Isso implica a gente pensar também pensarmos na curadoria colaborativa, né? E a gente esmaecer a grife da curadoria. A parceria com hibridismos entre inúmeros suportes, mídias e linguagens, as relações com o campo político, da economia, com o social e o cultural. Embora há, no campo artístico, uma política das artes, e no campo da política, uma política do campo político. Acho que essas definições, esses lugares são também singulares, né? Eu acho que há um esmaecimento também que a gente pode trazer para o debate, que é um esmaecimento de um eu, em nome de um coletivo e de ideias coletivas e de proposições coletivas, um fortalecimento de ações participativas, colaborativas e afetivas em múltiplas esferas, de um fazer e do desfazimento, né? Do acontecer e do desacontecimento. O conceito de trabalho colaborativo e do ativismo em práticas artísticas contemporâneas em relação à comparação com as práticas ativistas de militantes em suas mais variadas organizações. Eu acho que esse é um debate importante que leva a gente a pensar nos termos e critérios de referências para análise da crítica de arte em relação ao conjunto de experiências, processos e trabalhos realizados, né? Eu acho que é um debate sobre a estética da arte ou um regime estético para pensar
as práticas visuais e as poéticas destes coletivos, ou pelo menos desses 3 coletivos que eu apresentei aqui, 3 ou 2, já não me recordo mais. Eu termino por aqui e estou aberta para os comentários, para a troca de ideias. Ótimo, Joana.